Bem-vindos a mais uma leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, do fundador Allan Kardec. Fundador do Espiritismo, Allan Kardec. Vamos dar continuidade à leitura. Capítulo número 15. Fora da caridade não há salvação. Aqui iremos ver o que é preciso para ser salvo, parábola do bom samaritano, o maior mandamento, necessidade da caridade segundo São Paulo, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, instruções dos espíritos, fora da caridade não há salvação. Ponto número 1. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória, com todas as nações reunidas diante dele, e separará uns dos outros, como um pastor separa os cabritos das ovelhas, e colocará as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. E o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: Vinde, vós que haveis abençoados, vós que haveis sido abençoados pelo meu Pai, possui o reino que vos foi preparado desde a origem do mundo. Pois eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era hóspede e me abrigastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e me fostes ver. E os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou sedento e te demos de beber? Quando foi que te vimos desabrigado e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão e fomos-te visitar-te? E o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que haveis feito tal coisa em relação a um destes meus pequenos irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele dirá em seguida àqueles que estarão à esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está apedrelhado para o diabo e os seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era hóspede e não me abrigastes, estava nu e não me vestistes, estive doente e na prisão e não me visitastes. Então eles lhe responderão também: Senhor, quando é que te vimos com fome, sede ou desabrigado, nu, doente ou na prisão, e deixamos de te assistir? Mas ele lhes responderá: Eu vos digo em verdade que todas as vezes que não destes assistência a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E então irão para o suplício eterno e os justos terão a vida eterna. Mateus 25, 31, 46. Vocês podem averiguar esta passagem no Evangelho. Ponto número 2. Ou também vocês podem averiguar o ponto número 2 no Evangelho. Tendo um doutor da lei se levantado, disse para tentá-lo: Mestre, o que é preciso fazer para conseguir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? O que nela lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondeste bem, fazei isso e viverás. Mas esse homem, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despiram e, depois de o terem maltratado com muitas feridas, se foram, deixando-o quase morto. Em seguida, um sacerdote desceu pelo mesmo caminho e, tendo-o visto, não parou. Um levita, que também vinha por ali, chegando junto daquele lugar, também foi embora. Mas um samaritano que viajava, que ia a seu caminho e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. E se aproximou dele, derramou azeite e vinho em suas feridas e lhe fez curativos.
E tendo-o colocado sobre o seu cavalo, levou-o a uma estalagem e cuidou dele. No outro dia, tirou 2 denários e os entregou ao estalajadeiro, dizendo: Cuida bem deste homem, e tudo o que gastardes a mais eu vos pagarei quando voltar. Qual destes 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia com ele. Então vai, disse-lhe Jesus, e fazei tu o mesmo. Lucas 10, 25, 37. Ponto número 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como o caminho da eterna felicidade. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque o reino dos céus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humilde e caridade é o que Jesus não cessa de recomendar e de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo é o que não cessa de combater, mas ele faz mais do que recomendar a caridade. Ele a coloca nitidamente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus apresenta do juízo final, como em muitas outras coisas, é preciso diferenciar a figura da alegoria. Os homens, como aos que falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, ele precisava apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar. Para que fossem mais bem aceitas, não deveria afastar-se das ideias em voga quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar claramente. Mas, ao lado da parte acessória ou afigurada do quadro, há uma ideia predominante, a da felicidade que aguarda o justo e a da infelicidade reservada ao mau. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia a inquirição? O juiz pergunta se foram atendidas estas ou aquelas formalidades, observadas mais ou menos, estas ou aquelas práticas exteriores? Não. Ele apenas pergunta por uma coisa, a prática da caridade. E se pronuncia dizendo: Vós que socorrestes os vossos irmãos, passai à direita. Os que foram duros para com eles, passai à esquerda. Ele interroga sobre a ortodoxia da fé, que é uma pergunta. Ele interroga sobre a ortodoxia da fé. Faz distinção entre aquele que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não, pois Jesus coloca o samaritano visto como herege, mas que tem amor ao próximo acima do ortodoxo, a quem falta a caridade. Jesus não faz da caridade apenas uma das condições de salvação, mas a única condição. Se houvessem outras a preencher, ele as mencionaria. Se ele situa a caridade no primeiro patamar das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a mansidão, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Ponto número 4. O maior mandamento.
Os fariseus, tendo percebido que ele tinha calado os saduceus, surpreenderam-se e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe a fazer essa pergunta, tentando-o: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nestes dois mandamentos. Mateus 22, 34, 40. Vocês podem também averiguar esta passagem no Evangelho. Ponto número 5. A caridade e a humildade, esta é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, a da perdição. Esse princípio é formulado com termos precisos nessas palavras. Amarás a Deus de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. E, para que não haja equívocos sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ele acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, ou seja, que não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Assim, tudo o que fizermos contra o próximo é também contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos na máxima: fora da caridade não há salvação. Ponto número 6. Necessidade da caridade, segundo São Paulo. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver a caridade, sou como um metal que soa, ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, e tiver a perfeita ciência de todas as coisas, e se eu tiver ainda toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, e se eu não tiver a caridade, eu nada serei. E se eu tiver distribuído meus bens para alimentar os pobres, deixando o meu corpo para ser queimado, se todavia eu não tiver caridade, tudo isto de nada me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária e precipitadamente. Ela não se envaidece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem estas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade, mas entre elas a maior é a caridade. Paulo, 1 Coríntios 8, 1, 7 e 13. Vocês podem também averiguar isto no Evangelho. Ponto número 7. São Paulo compreendeu tão profundamente esta grande verdade que disse: se eu falar a língua dos anjos, se tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, se tiver toda a fé possível para transportar montanhas, mas não tiver a caridade, nada serei. Entre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque ela é independente de toda a crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostre-a não apenas na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência em relação ao próximo. Ponto número 8. Fora da Igreja não há salvação. Fora da verdade, não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, apoia-se sobre um princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma, fora da Igreja não há salvação,
apoia-se não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É, portanto, exclusiva ou exclusivista e absoluta. Em vez de unir os filhos de Deus, ela os divide. No lugar de levá-los ao amor fraterno, mantém e acaba por legitimar a animosidade entre os sectários de diferentes cultos, que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, sejam parentes ou amigos neste mundo. Desconhecendo a grande lei de igualdade perante o túmulo, separa-os até no campo santo. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consequência do princípio de igualdade diante de Deus e a liberdade de consciência. Com esta máxima, por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e orem uns pelos outros. Com o dogma, fora da Igreja não há salvação, anatematizam-se, perseguem-se e tornam-se inimigos mútuos. O pai não ora mais pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados sem remissão. Esse dogma é, então, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Ou seja, fora da caridade não há salvação, é basicamente o que devemos seguir. Ponto número 9. Fora da verdade não há salvação. Seria o equivalente a fora da Igreja não há salvação e também exclusivista, pois não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que se pode se gabar de possuí-la inteiramente, já que o círculo dos conhecimentos cresce sem cessar e a cada dia que passa as ideias são retificadas? A verdade absoluta só é conhecida pelos espíritos mais elevados e a humanidade terrestre não pode pretendê-la, pois não lhe é dado a saber tudo. Ela somente aspira a uma verdade relativa e proporcional ao seu grau evolutivo. Se Deus tivesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso equivaleria a um decreto de proscrição geral, enquanto a caridade, mesmo em sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da forma da crença, desde que sigamos a lei de Deus, não estabelece, fora do Espiritismo não há salvação, e como não pretende ensinar ainda toda a verdade, não diz também, fora da verdade não há salvação, máxima que dividiria em vez de unir e que perpetuaria o antagonismo. Ponto número 10. Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Aqui temos Paulo, o Apóstolo, Paris, 1860. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que estiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a bandeira celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. Ele brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que tendo-a por regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem não se perderá nunca.
Aplicai-vos, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências de sua aplicação, e a busca por vós mesmos, todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Ela não apenas evitará que façais o mal, como também vos fará que pratiqueis o bem, pois não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade, mas para não fazer o mal basta frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus a possibilidade de usufruirdes da luz do Espiritismo, não porque somente os que a possuem serão salvos, mas porque ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei então que as pessoas, vos vendo, possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, pois todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, independente do culto ao qual pertençam. Ou seja, fora da caridade não há salvação. Esta é uma das máximas aqui. Então ficamos por hoje com esta leitura. Fora da caridade não há salvação, do capítulo número 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo. Vemo-nos na próxima leitura.